Não deu 8 horas ainda? Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live e hoje nós vamos falar sobre acupuntura na saúde da mulher. É uma alegria que vocês estejam aqui, nós estamos com a apresentação ao vivo e simultânea aqui no YouTube e também no Face, aqui no Face e também no YouTube. Então, começamos o nosso tema de hoje falando um pouquinho sobre a medicina chinesa. Nós sabemos que a natureza humana é muito complexa, então, quando nós falamos de dor, quando nós falamos de doenças, quando nós falamos de sofrimento, eles são complexos também, porque estão ali dentro da natureza humana. Então, a medicina tradicional ocidental, ela tem um olhar objetivo para o tratamento das diversas patologias. Então, ela se pauta pelos exames clínicos, pelos exames de imagem. Já a medicina chinesa, ela tem um olhar mais subjetivo. Ela considera, sim, os exames clínicos, considera a queixa principal do paciente, os exames de imagem, mas ela olha para além disso. Ela vai olhar para a complexidade, para o contexto da vida do paciente. Então, ela vai se preocupar com os hábitos do paciente, ela vai se preocupar com o seu comportamento, vai se preocupar com as suas emoções. Então, para que seja feito um diagnóstico, para que a gente feche um diagnóstico, a medicina chinesa, ela procura olhar para o paciente como um todo, de forma bem detalhada e bem específica. E por mais que nós tenhamos 2 pacientes que tragam a mesma queixa, a abordagem e o tratamento, certamente eles serão diferentes. Então a medicina chinesa, ela tem como substâncias vitais o Qi, Jin, essência, o sangue e os fluidos corporais. Dentre essas substâncias vitais, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o Qi. O Qi tem o Qi essencial, né, que nós herdamos dos nossos pais, é aquele que nós podemos dizer que é o nosso código genético, é o nosso DNA, e também é ali uma quantidade que nós recebemos dos nossos pais, de qualidade e de quantidade, para toda a nossa vida. É a nossa reserva, a nossa essência. Esse Qi, ao longo da nossa vida, nós juntamos o nosso corpo, quando o corpo está em harmonia, está em equilíbrio e saúde, nós temos que esse Qi essência, ele se junta com o nosso Qi torácico, que é da nossa respiração, junto com o Qi dos alimentos, que está relacionado com tudo aquilo que nós alimentamos, e ao se juntarem, eles vão formar o Qi nutritivo e o Qi defensivo. O Qi nutritivo, ele vai ficar nutrindo os nossos tecidos, vai ficar mais profundo e nós chamamos ele de natureza mais yin. O Qi defensivo, ele tem uma natureza mais yang, está mais no superficial da pele, nos tecidos mais superficiais, e ele nos defende das patologias externas. A acupuntura, o profissional de acupuntura, quando ele faz uma intervenção no paciente, seja através da agulha, seja através da ventosa, do laser, da moxa, de qualquer recurso que nós vamos nos valer, o Qi que nós conseguimos intervir é o Qi nutritivo. Nós conseguimos fazer intervenção nesse Qi e aí poder liberar o fluxo dele para que ele flua e promover assim a saúde, bem-estar e homeostasia que nós falamos. Então, para a medicina chinesa, outro fator importante é a questão dos canais. A medicina chinesa ela considera que existem principalmente 14 canais ou meridianos. E os pontos de acupuntura estão ao longo desses canais. Então, a acupuntura nós vamos ter ali canal do estômago, canal do fígado, por exemplo, do baço, e eles estão ao longo do corpo.
E aí são espalhados mais de 400 pontos nesses canais e que a gente faz a intervenção nesses pontos. Então, tem a questão dos canais e o que nós buscamos? Fundamentalmente, na teoria da medicina chinesa, nós buscamos equilibrar Yin e Yang. Então, Yin é de natureza mais de recolhimento, Yang é de natureza mais de expansão. Então, o profissional de acupuntura, nós buscamos sempre movimentar o Qi do paciente ao longo desses canais, pontos que existem ao longo desses canais, e buscar equilibrar esse Qi do ponto de vista da natureza Yin e Yang. Então, esse é o nosso trabalho, buscar esse equilíbrio, e não podemos nos esquecer também que a medicina chinesa ela tem a questão dos 5 movimentos e que eles são representados por 5 elementos que estão ali ligados aos nossos órgãos e às nossas vísceras. Então, isso já é partindo como que a gente faz esse diagnóstico. Então, nós temos esse olhar para fazer o diagnóstico, e ali nós temos o elemento fogo ligado ao coração, nós temos o elemento terra ligado ao baço, nós temos o elemento metal ligado a pulmão, temos o elemento água ligado a rins e bexiga, e temos o elemento madeira ligado, por exemplo, ao fígado. Então, a medicina chinesa, nós buscamos, o tratamento é feito de forma natural, e nós buscamos recursos no paciente, na forma como ele vive, na forma como ele se alimenta, como ele dorme, a quantia de água que ele ingere. Então, é sempre o que eu falo para os pacientes, é um tratamento feito em via de mão dupla, em que nós ali identificamos, diagnosticamos e sugerimos e propomos, fazemos uma proposta de intervenção contando com a colaboração do paciente. Eu gostaria de destacar nesse nosso contexto, porque é importante para o que nós vamos falar a seguir nos nossos subtemas, gostaria de trazer um destaque especial para o que a medicina considera como o baço. O baço, para a medicina chinesa, ele tem um fator importante, que ele nutre ali os nossos tecidos, ele é responsável por nossa massa muscular. E como nós vamos falar um pouquinho sobre gestante, quando a gente tem uma paciente gestante, é muito importante, a gente tem um olhar muito importante para o baço, como está o baço dessa paciente, do ponto de vista da medicina chinesa, o equilíbrio desse baço, como que está de Qi esse baço, como que está a nutrição desse baço. E também é importante, a gente gosta muito de olhar, de observar o rim dessa paciente, porque a gente está falando de essência. Eu vou voltar a falar um pouquinho mais disso. Lá na frente nós vamos voltar a falar sobre isso, sobre a questão do rim na gestação. Nós precisamos olhar também para o coração, porque para a medicina chinesa, o coração ele alberga as nossas emoções, a nossa mente, e é um dos responsáveis ali pelo equilíbrio das nossas emoções. E precisamos olhar principalmente ali quando a gente está falando de questões das mulheres, como o TPM, como a gestação, como a menopausa, nós precisamos olhar para o fígado, porque o fígado ele é armazenador de sangue, ele controla o livre fluxo do Qi e ele controla o sangue. Então, como ele controla o sangue, ele também é responsável pela menstruação. Então, nós vamos ter ali que uma menstruação escassa, nós temos a deficiência de sangue, nós temos ali um Qi que não está fluindo de forma adequada ali no fígado, pode ter uma estagnação. Uma menstruação também em excesso, hemorragia também está relacionado ali ao fígado, ao Qi que não está fluindo da forma adequada. E também, como nós já vamos começar a adentrar nos nossos temas, a questão da TPM, das dores, das cólicas, tem relação direta com o funcionamento, com as funções do fígado, conforme a medicina chinesa. Antes que a gente comece a entrar agora especificamente nos nossos tópicos, nós vamos passar um videozinho rapidinho sobre um depoimento do tratamento da medicina chinesa, uma paciente nossa. Olá, eu me chamo Lucy, sou paciente da doutora Rebeca há mais de 5 anos e ela tem me ajudado em diversas queixas, assim, com muito sucesso. Ela já tratou várias enfermidades, como dor ciática, dor no pescoço, dor na lombar, dor no braço, bruxismo, nossa, várias condições ela
me tratou e com muito sucesso. Eu já fiz acupuntura em outros lugares e realmente era bem superficial. E a doutora Rebeca, ela investiga bastante, pergunta bastante para entender de uma forma geral o porquê que aquilo está te incomodando. E é bem diferente, né, do que a gente vê no mercado. E agora, além da acupuntura, eu tenho feito tratamentos estéticos com ela e os resultados já são incríveis. Então, voltando, agora nós vamos começar a falar sobre os nossos subtemas. Nós vamos começar a falar sobre a TPM, que é a tensão pré-menstrual. E os sintomas da TPM, principalmente as mulheres, nós mulheres, né, sentimos ali os mais diversos sintomas. Então, entre os sintomas principais que acontecem, boa parte das mulheres que têm a tensão pré-menstrual estão ali a questão da diarreia, a questão da cólica, a questão da enxaqueca, a retenção de líquidos e a irritabilidade e alteração de humor. Então, para a medicina chinesa, uma das causas principais da tensão pré-menstrual está relacionado com a estagnação de Qi do fígado. E quando nós falamos de medicina chinesa, fundamentalmente, basicamente, as doenças para a medicina chinesa, elas têm algumas causas. As causas podem ser genéticas, emocionais, excesso de atividade de trabalho, excesso de atividade mental, excesso de atividade física, excesso de atividade sexual e uma dieta alimentar totalmente irregular. Então, quando a gente fala de TPM, o nosso ciclo menstrual tem a primeira fase do ciclo menstrual e o fígado, que promove o livre fluxo do Qi e que, lembra, ele é armazenador do sangue. Nesse primeiro momento do período da menstruação, ele entra ali no movimento madeira, que é a expansão. Então, nesse momento, a mulher está mais animada, está mais agitada, e essa é a primeira fase do período ali menstrual. A segunda fase, que vem já para anteceder a menstruação e durante o ciclo menstrual, é uma fase mais de recolhimento, mais do movimento metal, movimento de outono, de recolhimento. Só que o que acontece? Nós somos mulheres modernas, nós trabalhamos, nós somos estimuladas visualmente com telas de computador, de celular, no trabalho o dia todo, e TV, e fora os nossos compromissos e as questões que às vezes nos promovem estresse, irritabilidade, raiva, nervosismo. E isso vai durante todo o ciclo. A gente não consegue, às vezes, dar essa pausa durante a menstruação, na segunda fase, de recolhimento, para esse auto-olhar, para esse autocuidado, respeitar esse corpo que está em momento de recolhimento, para que aconteça, se não houver uma gravidez, para que aconteça a menstruação. Enfim, que o fluxo possa descer de forma natural. E aí o que acontece? O fígado, que promove o livre fluxo do Qi, e armazena sangue, ele é muito afetado pelas emoções. E aí, se ele é afetado pelas emoções, não vai ter livre fluxo do Qi e também não vai ter, ele não vai promover, não vai armazenar sangue de forma adequada. E se isso acontece, estagna Qi, sangue em coágulos, menstruação dolorosa, aí acontece também as enxaquecas, as diarreias e os diversos sintomas que acometem a maioria das mulheres. Outra coisa que também acontece quando a gente tem ali um fígado que não está funcionando adequadamente, o Qi do fígado não está funcionando de forma adequada, não está em equilíbrio, nós vamos ter também doenças da pele, como por exemplo a psoríase, entre outras doenças dermatológicas.
por conta desse desequilíbrio no fígado, no Qi do fígado. E aí a medicina chinesa vai propor tratamento através da prevenção com tratamento com acupuntura, que pode ser com agulha, que pode ser com ventosa, que pode ser com laser, enfim, com todos os recursos que a medicina chinesa oferece, a tuiná, que é a massagem, e também vai oferecer a possibilidade de fazer um tratamento preventivo mais a longo prazo através do uso da fitoterapia. E é claro, ali aliado, observando os hábitos da paciente, observando o seu contexto, o seu mundo, o que ela consegue melhorar e mudar nos seus hábitos, especialmente na época que vai chegando ali próxima à menstruação, tentar incluir nos seus hábitos práticas meditativas, como Qigong, como Tai Chi Chuan, como meditação, porque isso vai promover maior tranquilidade, menor ansiedade, e ela vai poder passar pelo período da menstruação com mais tranquilidade. Então, essa é a proposta da medicina chinesa e uma das propostas em relação à tensão pré-menstrual, porque a gente tem diversas abordagens e essa é uma das causas principais da estagnação do Qi do fígado, mas como eu disse, quando a gente fala de medicina chinesa, não tem, na maioria das vezes, uma única causa, porque nós somos muito complexos e às vezes surgem muitas causas, não é? Outro ponto importante que nós destacamos na nossa live de hoje, que nós queremos abordar, é em relação à gestação. A gestação, que é esse momento tão lindo para nós mulheres, né? Esse momento de plenitude. E como que a acupuntura pode vir a ajudar as mulheres no período da gestação. No primeiro momento, a acupuntura ela vai ajudar naquele processo bem ali no início da gravidez, ajudando sim, poder passar esse Qi para esse bebê, para que esse bebê no futuro ele tenha bastante Qi, tenha bastante energia e receba bastante desse Qi ancestral e com muita saúde, porque lembra, nós vamos receber esse Qi dos nossos pais em uma quantidade e determinada qualidade. Então, quando a gestante ela faz a acupuntura desde o início da gestação, ela vai ajudar a promover esse livre fluxo do Qi, vai ter uma melhor oxigenação, vai ter um sangue que vai fluir de forma mais eficiente por todo o organismo, vai ter esse processo de equilíbrio orgânico melhor e que isso só vai favorecer na formação e desenvolvimento do bebê. No segundo momento, ainda ali no começo da gestação, a acupuntura vai ser muito benéfica para todos os sintomas que a gestação traz, né? Que muitas das gestantes sofrem, que é a questão às vezes da enxaqueca, a questão dos enjoos, a questão dos inchaços e a questão também da ansiedade que a própria gestação promove. E que a ansiedade, nós sabemos que ela vai promover ali maior cortisol no organismo e que isso não é benéfico para a gestante. Especialmente quando chega ali para o fim da gestação, é muito importante que a grávida esteja se sentindo relaxada. E por quê?
para promover maior hormônio ocitocina circulando pelo corpo, porque ele ajuda no processo do parto a ocitocina. Então, a acupuntura, de forma natural, vai ajudar a gestante a lidar com os enjoos, a lidar com a enxaqueca, às vezes ali com as questões intestinais também, que muitas gestantes têm alterações, e vai fazer isso de uma forma natural. Eu, com as minhas pacientes gestantes, eu gosto de fazer aliado à acupuntura por conta dos inchaços, por conta do edema, o tratamento com a drenagem linfática também. Então a gente pode alternar, uma sessão nós fazemos drenagem linfática, uma sessão a gente faz acupuntura ao longo de todo o período ali de pré-natal e de gestação. Então isso ajuda bastante a gestante passar por esse processo, por essa jornada que é tão especial, de uma forma mais tranquila e mais serena também. E outro ponto importante que nós precisamos destacar, já indo ali para a reta final da gestação, é falar sobre, já na reta final, em que tudo transcorreu bem e com acompanhamento do obstetra ali, e o obstetra liberando ali por volta da 30ª ou da 8ª semana, a gente já pode começar os estímulos para o parto. E aí nós começamos com indução ao parto, no sentido de promover maior dilatação e também para promover as contrações. Então, a partir da 37ª, 38ª, de acordo com como transcorreu a gestação, a gente pode já começar esses estímulos. E cada grávida, cada gestação é um caso. Nós sabemos que existem gravidinhas, existem gestantes que eu acompanhei desde o começo do parto. E a gente foi seguindo todos os passos, os protocolos, e quando chegou ali a partir da 37ª semana, nós começamos esses estímulos para parto, que é de contração, de dilatação. E o bebê nasceu por volta ali nasceu na 40ª semana. As gestantes que conhecem meu trabalho, ficam sabendo do meu trabalho, nos procuram já na reta final da gestação, porque querem parto normal, e a gente faz intervenção única. E essa gestante já nos procura, já havia começado as contrações e fizemos um trabalho único, uma intervenção única, e o bebê nasce de parto natural no dia seguinte. Então são vários casos, cada gestante é um caso é um caso, cada corpo é um corpo, né? Então vai ter gestantes que ali com a 39ª semana o bebê vai nascer, outras com a 38ª, não é? E tem outras que vai nascer num processo natural, o bebê vem ali na 40ª semana, né, de parto natural. Mesmo que a gestante não vá optar pela escolha por questões pessoais ou por questões físicas, mesmo por orientação médica, vai optar por uma cesárea, a acupuntura durante a gestação facilita o processo do bebê de ele se preparar para o nascimento, ficar na posição adequada, facilita a mãe nesse processo de nutrição do bebê, nutrição do feto e nutrição da mãe de forma natural, buscando recursos naturais e, sobretudo, promove essa questão da tranquilidade, reduz a ansiedade e promove um bem-estar geral nas gravidinhas e nos bebês também. Agora eu gostaria de a gente partir para o nosso próximo tema. Nós vamos falar um pouquinho sobre a menopausa. A menopausa, a mulher, nós mulheres, né? De um modo geral, quando a gente pega a acupuntura, quando a gente faz diagnóstico, existem várias formas de diagnóstico. A gente faz ali o interrogatório, na parte de anamnese, para descobrir quais são as principais queixas do nosso paciente. Nós vamos ali conversando e entendendo o seu contexto. Eu gosto, dentro da minha prática clínica, eu me valho muito da pulsologia na medicina chinesa e eu gosto muito da análise da língua. Eu sempre avalio a língua do meu paciente, porque o pulso, eu vejo como meu paciente está naquele dia.
E para a língua traz para mim como se fosse um filme da vida do paciente. Então, ao longo do tratamento é que a gente vai percebendo as mudanças na língua do paciente. Mas o pulso me dá uma resposta do dia, de como ele se encontra, a gente cruza essas informações e vai ali elaborando o protocolo e tratando o paciente a cada sessão. Então, quando a gente fala de mulher, nós mulheres, via de regra, o nosso pulso geralmente ele é mais fino e mais profundo. Nós temos natureza mais yin. E os homens, geralmente o pulso é mais cheio e mais superficial. Natureza mais yang, mais superficial. Então, nós temos a temperatura do nosso corpo, ela geralmente é uma temperatura mais fria. Geralmente, a massa do nosso corpo é mais densa. E aí, nós vamos nos lembrar disso, até por uma questão estética, vamos nos lembrar como nós temos celulite, é mais densa e os homens não, né? É muito difícil, mais difícil ver um homem com celulite do que nós mulheres, não é? Então, tudo isso é da natureza do feminino. Quando nós entramos ali no período de menopausa, o que acontece? Nós que temos uma natureza, na maior parte da vida, nós vamos ali, deixamos de ser criança quando menstruamos, passamos para ser mulher, ou seja, passamos a procriar, e aí com a menopausa cessa-se, ou seja, para esse fluxo de sangue, e aí aumenta a nossa temperatura corporal, as nossas emoções, o nosso corpo mudando essa temperatura, a gente passa a manifestar mais uma condição de yang, mexe com as nossas emoções, passamos a ficar às vezes mais irritadiças, às vezes passamos por um processo meio de depressão, a nossa pele fica mais seca, as mucosas ficam mais ressecadas, interfere no nosso sono, às vezes passamos a desenvolver insônia e tudo isso por conta dessas mudanças que acontecem no nosso corpo e com esse fluxo do sangue que para. E aí o que acontece? A proposta da medicina chinesa é a gente ter nesse momento, porque até então a gente estava muito preocupado com procriar, com produzir, e chega nessa fase, a proposta é a gente se preocupar um pouco mais, ter mais, a proposta da medicina chinesa é essa, ter mais esse auto-olhar, o olhar para o corpo e observar as mudanças, especialmente as mudanças que podem ser positivas, que é ter essa condição maior de ter esse maior recolhimento e observar essas mudanças que estão acontecendo no nosso corpo. E essas mudanças do nosso corpo, elas também decorrem com outra fase da nossa vida, né? Que às vezes a gente está ali reduzindo carga de trabalho. Para aquelas que têm filho, o filho provavelmente já está em idade que está saindo de casa. Então, são várias mudanças junto com todas essas mudanças que estão no nosso corpo, com os nossos hormônios. Então, a proposta da medicina chinesa é que a gente consiga fazer esse recolhimento e é muito, muito recomendado, como em todas as outras fases da vida, especialmente agora, a questão das práticas meditativas. E volto a dizer sobre o Qigong, sobre o Tai Chi Chuan, sobre a meditação, sobre as práticas respiratórias. E também, nesse caso da menopausa, nós vamos voltar a falar do fígado e vamos voltar a falar de estagnação de ti do fígado. Se ali na TPM nós tínhamos uma estagnação de ti do fígado e causava aquelas questões ali da TPM, enxaqueca, diarreia, etc., aqui nós temos também essa estagnação de ti do fígado, só que numa forma mais intensa até, mas não só ela. Nós vamos também ali ter, sob o olhar da medicina chinesa, algumas disfunções no coração, com o elemento fogo, nós vamos ter disfunções ali também no fígado, como já dissemos, vamos ter disfunções ali também no rim, com o elemento água. Então, a medicina chinesa, a gente vai ter esse olhar individual para cada paciente, tendo ali a causa principal, a menopausa, essa estagnação de ti, e vamos ter um olhar individual para cada uma e propor um tratamento que possa ser feito ou através do agulhamento, ou através do laser, ou através da ventosa, enfim, do moxa, da moxa. Aquele tratamento a gente vai combinar técnicas para oferecer o melhor tratamento para a paciente. E também recomendamos, na maioria das vezes, o uso da fitoterapia chinesa,
que vai ajudar de forma natural a promover essa regulação interna, o livre fluxo do Qi, né? E é esse o nosso objetivo com a medicina chinesa, promover o livre fluxo do Qi, porque livre fluxo de Qi igual a saúde. E esse equilíbrio entre Yin e Yang, porque nesse momento, lembra, nossa temperatura corporal aumentou, ficamos mais Yang, e a gente vai buscar esse equilíbrio de novo do Yin, que teve uma queda abrupta, e aí voltar a ter esse equilíbrio entre Yin e Yang, através, seja do agulhamento, seja da fitoterapia, e a paciente ali trazendo as possibilidades do que ela consegue fazer, como práticas meditativas, a gente consegue de uma forma natural ajudar a paciente a passar por esse processo de forma mais tranquila, equilibrada, serena e com saúde de forma natural. Então essa é a grande proposta da medicina chinesa também em relação ao tratamento da menopausa. Antes de nós irmos para o nosso último tema de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre a acupuntura e a associação da acupuntura na estética, nós vamos passar mais um vídeo sobre o depoimento de uma paciente nossa também e sobre a nossa atuação, nossa proposta de trabalho junto a essa paciente. Já voltamos. Olá pessoal, meu nome é Kátia, sou paciente da doutora Rebeca há mais de um ano. Eu comecei meu tratamento com ela na parte de estética facial. Eu tinha algumas ruguinhas, melasma, espinhas, tinha bastante marquinhas no rosto, isso era um pouco desagradável, isso me incomodava um pouco. Nós começamos com um tratamento, na parte de estética, e melhorou muito meu rosto, muito mesmo. Tanto a parte de melasma, as expressões que eu tinha, já melhoraram também, as minhas ruguinhas. Mas as minhas espinhas ainda estavam teimando em aparecer. Nós iniciamos um tratamento com acupuntura e através da acupuntura diminuiu a quantidade de espinhas que apareciam, porém eu fui descobrindo outras questões também que impactavam 100% na minha vida, na minha saúde. Quais eram? Eu era uma pessoa um pouco mais preocupada, eu tinha bastante ansiedade e eu não conseguia, com a correria do dia a dia, eu não conseguia me conscientizar disso. Pelo contrário, já acordava, tinha as coisas para resolver, e tudo mais. Com a acupuntura, a doutora Rebeca passou a me informar. Ela sempre, enquanto tem a consulta, ela sempre explica o porquê, como que funciona isso, Ela começou com essas informações todas que ela me passava. Eu comecei a me conscientizar que eu era uma pessoa realmente preocupada, bem ansiosa, impactava muito na minha saúde. Sempre eu estava com alguma dor de garganta, já ia para uma rinite, para uma sinusite, até asma, me atacava bastante. Então eu sempre estava indo ao médico, tomando alguma medicação para melhorar. Quando ela começou o tratamento com a acupuntura, nós percebemos que, na verdade, muita questão emocional acabava impactando na minha saúde e na minha imunidade, E aí, depois que eu comecei o tratamento, toda semana, vou até hoje, eu percebi que melhorou muito. Tanto porque eu me conscientizei, claro, mas principalmente por causa da acupuntura. E eu recomendo para todos. E vale muito a pena, tanto na parte corretiva, claro, quando nós já estamos com algum problema, quanto na preventiva. Então,
Esse foi o depoimento de uma paciente muito querida nossa. E quando a gente fala de estética e associação da acupuntura com a estética, lembramos que eu falei no começo sobre as substâncias vitais, né, segundo a medicina chinesa, e entre as substâncias vitais está ali o Qi. E o Qi, lembra que nós comentamos que existe o Qi essência, que nós herdamos dos nossos pais, né? Que tem uma quantidade, uma qualidade, que nós temos ele durante a vida. E o que ajuda esse Qi, o que você pode intervir nele de forma positiva através de uma alimentação equilibrada, através do sono reparador, através da ingestão de água, através da prática regular de atividade física, mas não excessiva, através de equilíbrio entre trabalho e descanso. Então, buscar ter uma vida de forma equilibrada. O alimento, essa ingestão dos alimentos de forma equilibrada, balanceada. E ali nós temos, junto aos nossos pacientes, outro recurso importante que é a dietoterapia chinesa, que a gente faz ali indicações importantes, principalmente para gestantes, alimentos que são recomendados, alimentos que não são recomendados, que são contraindicados. Então, a medicina chinesa ela tem todo esse olhar. E por quê? Se nós temos, para que esse qi flua por todo o organismo, que os tecidos sejam nutridos e que tenha um livre fluxo do sangue, é preciso que o paciente tenha uma alimentação adequada. E então, se eu olho para um paciente, olhando para o olhar da estética, e que nos procura, por exemplo, porque tem interesse de fazer a aplicação de uma toxina botulínica. Mas veja, se eu vou fazer o tratamento nesse paciente, e esse paciente é um paciente que tem enxaqueca constante, tem dores articulares, e ela faz uso, por exemplo, de relaxantes muscular constantemente. E nós vamos falar de uma toxina botulínica que ela vai ali relaxar, que ela vai ali paralisar os músculos, por exemplo, frontais, glabela, né, para essas ruguinhas que ficam nessa região sumirem, né, desaparecerem, que é o que a gente quer, né? Mas aí o que acontece? Se eu olho para essa paciente e faço essa intervenção apenas com a toxina botulínica e eu não tenho esse olhar da medicina chinesa, a toxina botulínica ela vai ter um efeito, uma durabilidade inferior se essa paciente faz o uso, por exemplo, dos relaxantes musculares constante, porque ela tem enxaqueca ou por conta das dores articulares. Quando eu volto e a minha primeira abordagem para minha paciente é para a sua saúde orgânica de uma forma geral, eu já vou saber que essa paciente traz essas queixas, traz a enxaqueca, que ela tem ali essa questão de dores articulares e a gente vai tratar isso em primeiro plano, como tratamento de base. Então, gosto de fazer sempre nas minhas pacientes essas associações. Essas associações são importantes porque eu promovo equilíbrio orgânico, a homeostasia, e aí eu possibilito que esse organismo, com qualquer intervenção estética que eu vá fazer, desde uma toxina botulínica ou um bioestimulador de colágeno, ou se eu for fazer algum trabalho com redução de gorduras localizadas, se eu tenho um organismo que está harmonizado, que está equilibrado, qualquer estímulo que eu for fazer externo para tratamento estético vai me oferecer mais recursos. Esse organismo vai me dar mais respostas mais eficientes. Eu ofereço melhor recursos para qualquer intervenção estética que eu vá fazer quando eu faço de tratamento de base primeiro com o olhar da acupuntura. E muitas vezes, muitos pacientes nos procuram para o tratamento estético em primeiro momento. E às vezes eu sempre olho, os meus pacientes sabem disso, quem é meu paciente sabe disso, eu sempre falo, olha, vamos fazer associação com a acupuntura, e sempre faço essa proposta, e
todas elas aceitam. E é bom porque a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo coisas ao longo do tratamento, fazendo em paralelo o tratamento estético, elas vão descobrindo situações que elas achavam que era uma condição normal e que não é. Por exemplo, é uma condição como insônia e que às vezes as pacientes descobrem no meio do tratamento que ela tem insônia e que às vezes ela nem percebia. Achava que aquele sono que é inconstante, ou acordar entre 1 e 3 horas da manhã toda noite, ou acordar, ou ter o sono muito leve, acreditavam que eram questões comuns. Mas na medida que a gente vai desenvolvendo o tratamento e que o corpo vai respondendo em parceria com a paciente, vai tendo essa troca e elas vão sentindo a diferença positiva, os impactos positivos no seu dia a dia, elas vão percebendo que não era uma condição normal, mas estava fora de equilíbrio. Então, a acupuntura a gente pode fazer associação com qualquer tratamento estético que nós formos fazer. Gosto de pensar para preparar o organismo para os tratamentos tanto de gordura localizada, como os tratamentos faciais. E aí nós não podemos nos esquecer que quando a gente está falando de pele, por exemplo, nós estamos falando do maior órgão do corpo e do órgão que é mais exposto aos patógenos, às patologias externas. Ele é exposto aos radicais livres, exposto a tudo de forma muito intensa. E se nós fizermos essa observação e observarmos o organismo de forma interna, para a nutrição chegar até a pele, que é tão superficial, precisa esse organismo estar em muita harmonia e com muita saúde. Então, por isso, para qualquer tratamento que nós vamos fazer, especialmente os faciais, quando a gente vai tratar melasma, quando nós vamos tratar acne, manchas, as ruguinhas, se nós não olharmos para dentro desse corpo, para a harmonia, para essa homeostasia interna, os resultados que nós vamos tentar oferecer com os tratamentos de forma externa, as intervenções estéticas, eles vão ficar muito aquém do que eles poderiam ser oferecidos com recursos que nós oferecermos, ainda que de alta tecnologias, por conta de esse organismo não estar conseguindo oferecer os recursos necessários. Vamos nos lembrar que o colágeno, que é uma proteína importantíssima, que nós todos amamos, né? E o nosso organismo, ele produz ali de forma satisfatória, em grande quantidade, até mais ou menos os 25 anos de idade. E isso é claro, para uma pessoa que tem uma vida ali mais ou menos equilibrada de alimentação, de sono, de saúde mesmo. Aí então isso ali mais ou menos 25 anos de idade. Então, depois disso, a gente vai perdendo, ele vai sendo reduzido. Mas quando nós temos ali o equilíbrio de alimentação, nós temos o equilíbrio mental com práticas meditativas, quando nós fazemos um trabalho preventivo, quando nós tratamos ali de uma TPM, porque a TPM não é um processo natural, e sim para a medicina chinesa, como nós dissemos, é uma estagnação de Qi. Essa estagnação de Qi reflete agora ali na TPM, mas daqui a pouco vai refletir também no ressecamento da pele, falta de nutrição nessa pele, e aí vão ter as rugas que vão surgir às vezes de forma precoce, as manchas, os melasmas, enfim, tudo isso tem relação com o superficial, com a beleza externa. Então, a beleza que nós esperamos e que nós queremos refletir externamente, ela só é possível de forma plena e equilibrada quando a gente tem saúde interna. E essa é a grande proposta da medicina chinesa e por isso que eu acredito muito nisso. Todas as minhas pacientes sabem disso, eu trato sempre com a medicina chinesa e com os recursos de tecnologia e todos os recursos que nós podemos oferecer para os tratamentos faciais e tratamentos corporais. Então, quando nós pensamos em medicina chinesa, a associação dela com a estética ajuda a ser um tratamento de base para os recursos tecnológicos, os recursos mais avançados, que possam fazer ali intervenções estéticas e o melhor de tudo isso, vão ser feitas intervenções estéticas que vão ter procedimentos que vão ter uma durabilidade mais longa quando encontrarem um organismo mais harmonizado e mais equilibrado.
Quando a gente fala da acupuntura, na gestação, nós vamos ter uma gestação mais equilibrada, mais tranquila, em que essa mamãe vai passar por esse processo de forma ainda mais plena, lidando de forma natural ali com os enjoos, com a ansiedade, às vezes com as oscilações de humor, ou mesmo as mudanças intestinais. Esse processo vai ser feito de forma natural, a preparação do bebê para o nascimento, depois o estímulo ao parto com a dilatação, depois com as contrações, a gente vai seguindo todo o fluxo natural do corpo. A medicina chinesa, a proposta é sempre essa, respeitar a natureza do corpo. Mesmo que seja feita intervenções estéticas ou para a gestação, se não puder ser um parto natural, for uma cesárea, mas respeitando o máximo possível a condição daquele corpo. E aí, quando a gente fala de TPM, a gente pode fazer um trabalho preventivo a curto, médio e longo prazo. Fazendo intervenção ali enquanto está acontecendo a TPM, onde está acontecendo uma crise de TPM, há mulheres que sofrem muito com a TPM, com endometriose, e fazendo essa intervenção ali e fazendo o trabalho de prevenção a curto, médio e longo prazo para que ela possa ter uma vida cada vez mais equilibrada. E por fim, quando a gente fala da menopausa, a acupuntura pode ser sua aliada para vivenciar esse processo de forma mais plena, você lidar com as dores articulares, com os calores, com as disfunções hormonais, de uma forma mais tranquila e com menos dores. E de forma natural, respeitando o seu organismo, buscando recursos dentro do seu próprio organismo, promovendo ali algumas mudanças de hábitos, inserindo ali as práticas meditativas. Com certeza, em todos esses processos, nós mulheres nós mulheres teremos uma possibilidade de uma saúde cada vez melhor, mais equilibrada com essa ajuda da acupuntura. Então nós estamos chegando chegando à reta final. Nós vamos abrir agora para algumas perguntas. Temos algumas perguntas? Aguarda. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver as perguntas. Você colocou aqui? No WhatsApp? Não tem perguntas. Ah, não temos perguntas? Então tá bom. Então, como não temos nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, então nós queremos agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco. Depois nós vamos deixar a live gravada lá no nosso site. Também estamos à disposição nos nossos canais, no WhatsApp, no Instagram, para esclarecer maiores dúvidas. Estamos à disposição. Muito obrigada a todos que puderam estar com a gente aqui. Uma boa noite e um Feliz Natal para todos e um 2024 repleto de muitas realizações para todos nós. Obrigada.